que sem mim nada podereis fazer. O único que pode fazer todas as coisas é Jesus Cristo. Sem Ele, nós não temos poder de fazer nada. Sem Ele, nós não temos poder de ser abençoado, porque é só Ele que pode abençoar o homem. É a Bíblia quem fala. E eu quero agradecer a minha esposa que veio hoje e a minha mãe. Eu quero externar a todas as mães que estão aqui na casa do Senhor. Que Deus venha abençoar cada mãe que veio para a casa do Senhor nessa tarde para ouvir a palavra de Deus. E eu vou deixar um versículo em Provérbios para os dias das mães. Capítulo 31, do versículo 28 em diante, onde diz na palavra de Deus: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Até aqui. Eu quero agradecer a irmã Lia, como eu conheço lá de Toritão faz muito tempo, como Dona Tanta. Eu quero agradecer a ela e também ao seu esposo que está me permitindo trazer a palavra nessa tarde. Que cada irmão que está aqui na casa do Senhor, que saia com a sua bênção, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu quero dizer nessa tarde que muitos não davam nada por Davi. Davi, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai, mas ninguém o olhava, ninguém o admirava, mas Deus era com ele. Eu quero dizer para você, ninguém pode dar nada para você, mas o teu Deus, Ele dá tudo por você. Tão tal que Jesus, Ele morreu na cruz para salvar a minha e a tua vida, e foi Ele que nos deu a permissão de estar na sua casa nessa tarde para ouvir a sua palavra. E sem Ele nós não somos nada. Alguém pode olhar para mim, para você e não dar nada, mas o teu Deus, Ele dá tudo por você. Abra suas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. Eu vou ler aqui no capítulo 37 de Gênesis. Eu vou pregar onde Deus mandou nessa tarde. Onde fala os sonhos de José. Eu vou ler o versículo 23, o versículo 27 e o 28. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e assaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Nessa tarde eu quero pregar em Gênesis capítulo 37. Eu vou externar 5 acontecimentos que aconteceu na vida de José. José era filho de Jacó, filho da sua velhice. Jacó foi filho de Abraão por ser neto
Como diz na Bíblia, os descendentes de Abraão são o povo de Israel. E nós somos os gentis. Jacó foi filho de Isaac, neto de Abraão. E a Bíblia vai dizer que Jacó habitou na terra das suas peregrinações, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, ainda andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Eu quero dizer nessa tarde, José foi um sonhador. Eu quero dizer para você, José foi um sonhador, mas Deus era com ele. José, ele tinha tudo para não dar nada, porque José, ele só tinha a túnica de várias cores, que ele recebeu de seu pai, e os seus irmãos ficaram com inveja de José. José, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. José, ele era amado por seu pai Jacó. Jacó amava José, porque era filho da sua velhice. E a Bíblia vai dizer que os seus irmãos o odiavam. José não fez nenhum mal para os seus irmãos, mas os seus irmãos o odiavam por ele ser escolhido de Deus, por ele ser amado por Deus, de uma maneira diferente, de uma maneira que nem os seus irmãos entendiam. José, ele era servo de Deus. José, ele trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai, porque os seus irmãos eram desobedientes, os seus irmãos, eles não obedeciam ao seu pai. E a palavra vai dizer também que José, ele foi invejado pelos seus irmãos por conta dos sonhos que ele tinha. José, ele foi invejado por conta dos sonhos. E eu quero dizer nessa tarde, eu vou contar os sonhos que José teve, no mesmo capítulo 37 de Gênesis 37, o versículo 7 em diante. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás e reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, quer dizer, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este? É que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, lhe invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Até aqui. Como eu disse nessa tarde, os irmãos de José, eles odiavam a José, não por conta que ele tinha alguma coisa, mas por conta dos sonhos que José teve. Um sonho que não foi da imaginação do homem,
mas foi da vontade de Deus, que Deus mostrou a José que os molhos dos seus irmãos se levantavam perante ele. E ele também teve outro sonho que diz que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam sobre ele. Eu quero dizer nessa tarde, o teu sonho não vem do homem. Se Deus disse que Ele vai fazer uma promessa na tua vida, se Deus disse que Ele vai cumprir o que Ele te falou, no tempo certo Ele vai cumprir. É no tempo determinado, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Acaso Ele dirá e não cumprirá? Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Até hoje, todas as promessas de Deus, Ele cumpriu. E nenhuma delas caiu por terra, como diz na palavra de Deus. E o segundo ponto que eu quero externar nessa tarde foi quando José recebeu no Egito. Ele foi vendido pelos ismaelitas, pelos seus irmãos, quer dizer, para os ismaelitas. Ele foi vendido para o Egito. E lá, José, ele prosperou. Eu já quero liberar uma palavra de fé na tua vida. Se Deus prometeu que Ele vai fazer na tua vida, espera o tempo. Se Ele falou que você vai ter uma casa ou um carro, ou seja o que for, eu não sei. Se você está pedindo algo da parte de Deus para a tua vida, continue buscando, porque no tempo certo Deus Ele fará. Deus Ele fará na tua vida o que Ele te prometeu. Como eu disse nessa tarde, José foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. E no Egito, José prosperou. Um lugar de sequidão, um lugar que ninguém dava nada, um lugar que não tinha nada de vida, porque no deserto só tem areia e o sol quente. Mas José, ele prosperou pela vontade de Deus, não foi pela vontade do homem. Porque José era sincero perante Deus. Aleluia. José, tudo que ele colocava às suas mãos, ele prosperava, como diz na palavra de Deus. E eu quero dizer nessa tarde que José, ele foi vendido para Potifar. Potifar era um homem do exército de Faraó. Faraó era o rei do Egito. E José foi levado para um lugar que ninguém queria saber. Da sua família, ninguém queria saber, porque ele foi vendido para um lugar que era seco. Mas quando José chegou lá, houve vida, porque na Bíblia vai falar que José foi chamado de Zafenat Pané, que quer dizer o Salvador. Eu quero dizer para você que foi Faraó, um homem que não era da tribo de Judá e nem de nenhuma tribo de Abraão. Mas Faraó reconheceu que José era homem de Deus. Faraó reconheceu que José era homem de Deus. Eu quero dizer para você, muitos não podem dar nada para você. Eu quero dizer para você, tem gente que não dá nada por ti, mas Deus, Ele dá tudo por ti. Deus manda dizer para ti que Ele vai te abençoar e vai te honrar. Eu não sei o tempo, mas no tempo certo Ele vai fazer o que Ele quer na tua vida. Eu quero dizer para a irmã Lia que Deus vai prosperar a senhora no tempo certo. Eu não sei se a senhora crê ou não, mas Deus vai fazer, porque Ele não mente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. Olha o que diz no versículo 2. Preste atenção na palavra nessa tarde. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero,
e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Glória a Deus, aleluia. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. José, para a vista de todos, ele não era ninguém. José não tinha ouro, José não tinha prata, José não tinha nada. Ele estava servindo ao seu pai nas terras do seu pai, criando o rebanho do seu pai. Mas o Senhor estava com José. José não estava sozinho. Deus não tinha deixado José de lado. Eu quero dizer para você, o homem pode te abandonar, tua família pode te deixar de lado, pode ser quem for, mas Deus, Ele não te abandona. O único que nunca vai te abandonar em momento nenhum é o Senhor Jesus. Aleluia. O único que nunca vai te deixar em nenhum momento e que sempre vai olhar para ti e dizer: tu és o meu escolhido, tu és a minha escolhida, é o Senhor Jesus, o Deus a quem tu serve. Glória a Deus. José, ele prosperou. Pensava que José não ia dar nada. É isso que o homem pode pensar de mim e de você. O homem pode pensar que você não vai dar nada, que ninguém vai dar nada a ti, mas o teu Deus, Ele dá tudo. E eu quero dizer nessa tarde, antes de eu pregar nessa tarde, Deus já tinha me mostrado que viria pouca gente. Deus me mostrou ontem e eu já sabia que vinha pouca gente. Deus tinha mostrado em visão. Eu estava na minha casa, aí Deus me mostrou que estava muitas cadeiras sem muitas pessoas. E é verdade, e Deus cumpriu, né? Porque Deus, Ele não mente, Ele fala a verdade. Deus, Ele faz tudo como Ele quer. E se está esse povo aqui nessa tarde é porque Deus quer e é do jeito dele. Aleluia. Eu quero dizer nessa tarde, a mulher de Potifar queria ter José. Eu quero dizer para você, fuja da mulher de Potifar, porque a mulher de Potifar, ela pode te levar ao lago de fogo. A mulher de Potifar, ela pode te matar, porque a mulher de Potifar, ela queria a um homem que não era dela, como diz na Bíblia, que a mulher de Potifar tentou contra José, tentou interferir os planos de Deus na vida de José, porque na nossa vida, assim como foi na vida de José, pode se levantar muitas coisas, a gente não sabe, mas Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de todas as coisas, e Ele está aqui nessa tarde. Deus, Ele está nesse lugar. E antes de acontecer qualquer coisa nas nossas vidas, com o que Ele promete, Ele fala, e no tempo certo Ele cumpre. Foi na vida de José. José, ele não tinha nada, não tinha prata, não tinha ouro, mas Deus cumpriu na vida de José. José, ele foi para a cova, que os próprios irmãos dele tentou contra José, tentou matar ele. José foi caluniado. José, mentiram contra José. José, ele passou na cova.
José, ele foi para o Egito. José, ele foi preso por uma coisa que ele não cometeu. José foi preso por Faraó. Não, pelo Potifar. Porque Potifar, ele pensava que José tinha feito alguma coisa com a mulher de Potifar. José não fez nada. José, ele foi temente a Deus e obedeceu a Deus até o fim da sua caminhada. Aleluia. José foi injuriado pela mulher de Potifar. José, ele fugiu da mulher de Potifar, porque a mulher de Potifar queria fazer uma coisa que José não queria. José, ele foi perseguido por Potifar por conta da sua própria mulher, que fez o mal contra José. José não tinha feito nenhum mal, mas a mulher de Potifar, ela fez o mal contra José, porque José era temente a Deus e José fez a vontade de Deus. Eu quero dizer o terceiro acontecimento que aconteceu com José. Que José ele interpreta os sonhos de Faraó. José era um homem temente a Deus. E a Bíblia vai dizer que José, o próprio Faraó reconheceu que ele tinha o Espírito Santo. Faraó reconheceu que José interpretou os sonhos de Faraó pelo Espírito de Deus, porque José tinha o dom de interpretação dos sonhos. José ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro quando ele estava na prisão. Antes de ele ser exaltado por Deus, José ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão. E José, ele pediu que o copeiro se lembrasse dele diante de Faraó. Mas Faraó já sabia que José tinha o Espírito de Deus. Faraó sabia que José não era qualquer homem. A Bíblia vai dizer que José interpretou os sonhos de Faraó. E na Bíblia vai dizer que José interpreta os sonhos de Faraó em um momento oportuno, que o Egito estava prosperando e que o Egito tinha gado, vaca, e tinha ovelhas e tinha mananciais de água. José interpretou os sonhos de José. José interpretou os sonhos de Faraó no Egito. E a Bíblia vai dizer: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Veis aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino. E o pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Glória a Deus, aleluia. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito.
E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Até aqui. A Bíblia vai dizer que houve 7 anos de bonança na terra do Egito. 7 anos de bonança que José ele fez com que a casa do Egito prosperasse. Ele também tirou de mantimento da terra do Egito e guardou em muitos celeiros, para que o povo do Egito pudesse se manter no tempo de fome. Porque na Bíblia vai dizer que haveria 7 anos, 3 anos e meio de bonança e 3 anos de fome, 3 anos e meio de fome. Porque José ele tinha interpretado os sonhos de Faraó. José ele interpretou os sonhos de Faraó. José ele foi levantado a governador. José ele foi inserido no reino do Egito, porque José era servo de Deus e Deus o quis assim o fazer. Não foi pela vontade do homem, não foi por vontade de ninguém, foi pela vontade de Deus, como diz no capítulo 37 de Gênesis, que José ele seria levantado, porque na Bíblia vai dizer que os molhos dos seus irmãos se levantavam diante de José, do seu molho. E também na Bíblia vai dizer que as estrelas, o sol e a lua se levantavam perante José. E é isso. Foi isso que Deus fez na vida de José. José, ele não tinha nada. Eu quero dizer para você, você não pode ter nada agora. Você não pode ter nada. Você pensa que não vai ter nada, mas o que Deus tem para ti, se Ele te prometeu, como prometeu na vida de José, lá no princípio, Deus cumpriu a promessa que fez para José, no tempo que era no princípio do mundo, que José foi descendente de Abraão, como diz na Bíblia que Noé foi o pai de todos os homens e mulheres, depois de Adão e Eva, que Adão e Eva foi o primeiro homem e a primeira mulher que foi feita por Deus, por criação de Deus. E também vai dizer na Bíblia que José, ele governou no Egito, porque a gente pode pensar que esses cargos de política pode ser de hoje, mas não, já vem do tempo antigo, já vem do tempo de Daniel, de José. José foi governador, Daniel, ele foi governador e foi presidente também, no tempo dele. E eu quero dizer para você, haverá um momento para a tua vida de bonança. E Deus manda dizer para a senhora que Deus está ouvindo as suas orações. Deus está ouvindo as tuas petições pela tua família. E Ele manda dizer que no tempo certo Ele vai fazer aquilo que tu tem pedido. Somente continua buscando a Ele, que Ele vai fazer aquilo que tu tem pedido. Eu não sei, mas o que Deus tem na sua vida é coisa boa, é coisa que vai lhe trazer alegria. Deus manda dizer que Ele vai lhe trazer felicidade e Ele vai lhe dar aquilo que você está pedindo no tempo certo. Ele manda dizer que continue adorando a Ele, que Ele está ouvindo as tuas orações e Ele está recebendo as tuas lágrimas. O anjo está colhendo as lágrimas que a senhora tem chorado. Ele diz que não temas, somente continua fazendo a minha vontade, que no tempo certo eu vou fazer na tua vida. Oh, glória! Aleluia. Tem gente
que por conta de um sonho que eu e você possa ter, fica com raiva e fica com inveja, assim como os irmãos de José tiveram inveja dele. José não tinha nada, ele só tinha um sonho. Ele só tinha um sonho que Deus fez para ele. José não tinha nada, ele estava sozinho no Egito, ele não tinha ninguém com ele. Mas José estava com Deus do seu lado, o Senhor o prosperava em tudo que ele fazia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. José, ele não tinha nada, o que ele tinha era um sonho. Ele só tinha um sonho, como eu disse nessa tarde. E foi o sonho de José que o fez ele ser odiado. Foi o sonho de José que fez ele ser invejado. José era um homem temente a Deus, que foi reconhecido pelo rei Faraó. Um homem da alta escalagem, um homem que estava acima do povo do Egito, um homem que estava sobre toda a terra do Egito e estava sob o domínio daquela terra, o homem que era o rei, o dono daquela terra. Mas o povo do Egito teve que se dobrar perante José, porque José foi escolhido por Deus para governar naquele tempo. E naquele mesmo período, naquele tempo, José, ele fez uma obra grande para Deus, porque José, ele foi levantado por Deus para aquele tempo. E aqueles irmãos de José que o invejavam e que odiaram a José por nada, José não fez nada contra os seus irmãos, José não tinha feito nada com os seus parentes, mas aquele povo teve que se humilhar perante José, porque aquele povo comeu na mão de José. José não precisou de nada para fazer isso, só o poder de Deus e a promessa de Deus que foi cumprida na vida de José, através dos sonhos que ele teve. José, ele sofreu, foi preso por um crime que não cometeu. José, ele foi jogado na cisterna por causa dos seus irmãos que o invejavam. José, ele foi um sonhador. José, ele não era querido pelos seus irmãos, mas Deus, ele amava José. Deus o amava e ele era querido pelo seu pai e pelo seu Deus, porque o homem pode não dar nada por ti, assim como os irmãos de José o odiavam e não deram nada por ele. Mas José, ele carregou uma túnica de várias cores. José, ele não tinha ninguém. Mas na Bíblia vai dizer que no Egito ele teve 2 filhos e a sua esposa foi a filha do sacerdote Dion. José, ele foi vendido. Eu quero dizer para você, se você pensa que evangelho é brincadeira, não é. Porque Jesus disse: vinde após mim, que eu levarei as tuas cargas. Está escrito na Bíblia: vinde após mim, que eu estou carregando as tuas cargas. Como está escrito na Bíblia, o seu fardo é leve. E na Bíblia também vai dizer que José foi vendido por 20 moedas. Eu quero dizer para você que o evangelho não é coisa de brincadeira. As pessoas hoje em dia podem estar brincando com as coisas de Deus, mas haverá um tempo que Deus vai cobrar de cada pessoa que brinca com o evangelho, que brinca com as coisas santas, que brinca com as coisas de Deus. Porque José, ele foi vendido por falar a verdade. Assim como Jesus, ele foi vendido por 30 moedas
por um apóstolo, por Judas Iscariote, por pregar a verdade. Não aceitaram a Jesus, e a Bíblia também vai dizer que os próprios irmãos de José inventaram uma mentira para denegrir José a seu pai, porque José, ele trazia uma túnica de várias cores que o seu próprio pai o deu. José não pediu essa túnica, José não barganhou a túnica, José não pediu nada ao seu pai, mas o seu pai o quis o dar, porque José, ele fazia a vontade de Deus, e ele fazia a vontade do seu pai com sinceridade. Glória a Deus, aleluia. José, ele trazia túnica de várias cores. A túnica de várias cores que os seus irmãos o invejavam por ele ter ela. Os irmãos deles tingiram a sua túnica com sangue de uma fera ou de um animal. E como diz na Bíblia, que os seus irmãos tentaram contra José, tentaram ferir a José, tentaram tirar a sua vida. Mas o versículo 21 está escrito na palavra de Deus: e ouvindo-o, Rúben livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, laçai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. O versículo 26 está escrito: então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Até aqui é forte essa palavra, porque os irmãos de José queriam tirar a vida de um inocente por conta de um sonho. Eu quero dizer para você: não fale dos seus sonhos para ninguém antes de se concretizar, porque as pessoas vão invejar você por você apenas sonhar. As pessoas vão invejar você por você não ter nada, mas se você tiver alguma coisa que faça a diferença, que você tem alguma coisa diferente, as pessoas vão invejar você por aquilo que você almeja e pelo que você tem. Hoje em dia as pessoas invejam a felicidade, invejam o teu sorriso, pode invejar a tua alegria, pode invejar o que você tem, pode invejar o teu casamento, pode invejar tudo aquilo que Deus pode te dar. Mas o que Deus te deu é teu e ninguém toma. Eu quero recitar mais um acontecimento que aconteceu na vida de José. Que os irmãos de José foram para a terra do Egito. Os irmãos de José desceram à terra do Egito. E foi lá que os irmãos de José precisaram de José. Aqueles que ele tentou matar, aqueles que eles tentaram impedir da vontade de Deus ser cumprida na vida de José. Os irmãos de José, eles precisaram de comida, eles precisaram se alimentar. E os irmãos de José precisaram de mantimento, porque tinha acabado a comida em toda a terra, só existia comida no Egito, porque José, ele tinha
colocado a comida que ele pegou, no tempo da fartura dos 7 anos, que teve 3 anos e meio de bonança e 3 anos e meio de fome. E José, ele guardou o mantimento, e os irmãos de José desceram para a terra do Egito, porque eles não tinham o que comer. Acabou a comida e eles precisaram de descer para o Egito, porque eles souberam que no Egito havia comida. E o quinto tópico que eu quero deixar nessa tarde foi porque José, ele foi chamado de Zafenate-Paneia, que foi reconhecido por Faraó como o Salvador. Essa passagem que José já estava governando, que ele foi levantado por Faraó, por Deus, através de Faraó, porque é o homem que pode fazer a obra, mas é Deus que faz tudo. É Deus que faz a sua vontade. Deus, ele levanta o homem para fazer a sua vontade na terra, assim como ele levantou José naquele tempo para fazer a sua vontade no Egito, porque viria uma fome que não teria comida em lugar nenhum da terra, mas teve comida só no Egito, naquele lugar de sequidão, naquele lugar que ninguém dava nada, naquele lugar que era de extrema sequidão e que não tinha ninguém da terra de Canaã. Mas José foi o primeiro da sua parentela que entrou no Egito, e foi lá que Deus cumpriu a sua promessa. Foi lá que Deus cumpriu a sua vontade. Foi no Egito, naquele lugar de sequidão que não tinha nada, que Deus cumpriu na vida de José o sonho que José tinha. Eu quero dizer para você, é no lugar que você menos esperar que Deus vai fazer o de repente dele. Eu não esperava que eu ia pregar aqui, mas Deus, ele fez a sua vontade, não foi a minha. Ele faz do jeito que ele quer, na vontade dele. E ele usa os seus servos para fazer a vontade dele na terra. José foi chamado de Zafenate-Paneia. José foi chamado de Zafenate-Paneia, que significa o Salvador. O homem que não tinha nada foi o Salvador do Egito e de toda a terra. O homem que não tinha prata nem ouro, não tinha casa, não tinha nada, não tinha família, foi aquele homem que Deus usou para fazer uma grande obra. Através dele, Deus usou ele para fazer uma grande obra no Egito e em toda a terra do planeta Terra. Porque havia fome em todo lugar, mas só no Egito, naquele lugar de sequidão, que Deus, ele colocou na vida de José uma obra para ele fazer da vontade de Deus, e foi lá que Deus honrou a José. Eu quero dizer para você nessa tarde que Deus vai te honrar. Ele vai honrar a tua vida. Eu quero dizer para Jorge que Deus, ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo as tuas petições e que ele vai te honrar. Ninguém dá nada por ti.
Muitos falam mal, dizendo que não vai dar nada. Até da tua parentela, ninguém dava nada. Mas hoje, Deus manda dizer para o irmão que Ele vai fazer grande coisa na tua vida e que Ele não é Deus para quem minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele fará na tua vida coisa grande e Ele vai te abençoar e vai prosperar a tua vida. E você sabe que Deus está falando com você, porque Ele já fez algo na tua vida que tu não podia fazer. E Deus, Ele fará na tua vida o que Ele te prometeu. Eu não sei o que Ele fez, mas Deus, Ele vai fazer na tua vida o que Ele disse. Somente aguarda o tempo, porque Ele fará o que Ele te prometeu. E eu quero louvar um louvor